Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falaremos sobre a relação entre o Wing Chun e o Karatê. Bem-vindo a mais um encontro na Vida Kung Fu. Vamos à pergunta de hoje, que é do Consciência Cósmica. Kung Fu e Karatê são duas coisas diferentes? Se eu perguntei bobagem, perdoe minha ignorância. Bom, Consciência Cósmica, uma coisa que eu queria te colocar é que não há o que perdoar. Por quê? Porque se você tem consciência da sua ignorância, já é um estágio mais elevado do que aquele que não tem consciência de que não sabe. Esse é o grande problema da ignorância. Você não sabe que não sabe. E aí você é arrogante, aí você quer impor as suas ideias e é aquilo que a gente vê mais por aí. Então, quando você está preocupado em fazer uma pergunta e essa pergunta não ser bobagem, já mostra um grau de consciência muito importante. Aliás, eu queria até reforçar essa pergunta que parece muitas vezes óbvia, não é tão óbvia. Primeiro, por quê? Porque se você vê a palavra karatê, as pessoas hoje vão dizer que karatê quer dizer mãos vazias. Foi inclusive uma grande inovação do introdutor do karatê no Japão, o professor Funakoshi Gichin, que quando ele trouxe de Okinawa, ele viu que havia uma resistência dos japoneses com relação ao termo original karatê, onde esse kara dizia respeito a uma dinastia chinesa e não tendo a ver com a ideia de kara que hoje predomina. Então, quando nós temos essa ideia de karatê como mãos chinesas, como muitas vezes é traduzido, você observa uma semelhança muito grande com o Wing Chun, que também tem origem chinesa. Agora, por que isso acontece? Porque quando nós estamos falando de karatê, obviamente que vamos remontar o berço do karatê, que é a ilha de Okinawa. E essa ilha de Okinawa, que hoje pertence ao Japão, ela tem sua cultura própria, sua etnia própria e ela, por muitos anos, teve sua independência. E com isso, tinha uma relação muito próxima com a China. Então, vários imigrantes chineses se estabeleceram em Okinawa, inclusive numa vila muito conhecida como Kamakura, onde lá muitos dizem que surgiu justamente essa arte marcial de influência chinesa, mas que foi desenvolvida pelos nativos da ilha. E a partir daí, então, temos o desenvolvimento daquilo que hoje é conhecido como karatê. Com isso, nós temos aí uma semelhança muito grande entre karatê e Wing Chun. Muitos mestres de Okinawa aprenderam na China e nós temos inclusive métodos muito parecidos de aprendizagem. O karatê, muitas vezes a pessoa fala, olha, o karatê é duro. Isso mostra que a pessoa tem apenas um conhecimento parcial do karatê. Por quê? Porque o karatê ele tem vários aspectos que devem ser levados em consideração. Como toda arte marcial, ele também tem um aspecto suave e o aspecto pesado. Tanto que nós temos estilos de karatê que fazem ênfase a esses dois nominalmente, que é o caso do Go-Juryu. Então, quando nós temos artes marciais como o karatê, nós vamos observar que a arte marcial ela é um aspecto apenas disso, como já dizia o professor Funakoshi, que eu já mencionei aqui, que era um educador, onde ele via o karatê com um aspecto muito mais amplo do que simplesmente aspecto marcial. E quando ele propõe essa mudança de caractere, de significado para kara, para vazio, ele está falando de mãos vazias de violência. Ele está ampliando uma noção que parte do parte da mão, mas que vai abranger todo um caminho de vida. Por isso que ele acrescenta, além do karatê, o caractere do, karatê do. E com isso nós vimos então, começamos a identificar essa visão ampla
a partir da arte marcial, a partir onde nós chegamos na vida. O que é isso? Kung Fu. Quando nós temos a ideia de Kung Fu, aproximamos essa ideia do Wing Chun. E com isso, então, nós temos essa aproximação entre Karatê e o Wing Chun. Eu tive o privilégio de praticar Karatê também e praticar o Wing Chun. Então, eu estou respondendo, consciência cósmica, essa pergunta dentro da minha própria experiência. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe-se nos comentários. Cada resposta que eu der vai ser uma resposta que eu darei de coração. Aliás, se ainda você não se inscreveu no nosso canal, aproveite, porque esse é o momento. Estamos preparando materiais exclusivos para os nossos inscritos e aguardem. Mesmo porque o nosso canal Kung Fu Life tem crescido continuamente graças a você. Agradeço muito, viu, sua participação e quero então te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.